africanos, um país em via de desenvolvimento especial, encontrarmos crianças ou adolescentes que almejam seguir uma carreira desportiva ou seguir a carreira musical. Isto pelo fato de nós podermos perceber que são áreas ou são indústrias que, de uma certa forma, se você se der bem, pode alcançar resultados muito estrondosos em curto espaço de tempo. Desde o momento que você tenha talento, profissionalismo e dedicação. Então, é nesta cena que hoje nós falaremos de uma grande figura, com talento, uma história e, acima de tudo, com um futuro promissor que tinha na altura para poder atingir patamares jamais vistos no futebol mundial, mas que na verdade isso não passou de uma história. Falamos nada mais nada menos do Elias Gaspar Pelembe. Há quem às vezes diz Domingos Elias Pelembe Gaspar ou Elias Gaspar Pelembe, mas a verdade é que nos seus dados biográficos está lá datado Elias Gaspar Pelembe, ou pura e simplesmente Domingues. Esta super estrela moçambicana que no radar global, segundo a opinião do radar global, tinha tudo para atingir patamares de desportos jamais vistos. Um atleta moçambicano, 100% moçambicano. Porque temos histórias de pessoas moçambicanas que atingiram patamares jamais vistos, mas acabaram adquirindo nacionalidades estrangeiras. Temos um exemplo do próprio Eusébio. É um ícone no Benfica, é um ícone em Portugal, mas sabemos que as suas origens são moçambicanas. Agora, o Domingues não ter o mérito do Tico-Tico, Dário Monteiro também foram jogadores internacionais, mas o Domingues tinha tudo para atingir patamares que, na verdade, poderíamos hoje de termos um orgulho mais grande do que já temos, mas que, na verdade, isso não passou de uma história. É essa abordagem que o Radar Global hoje traz sobre a vida desportiva e atlética do Elias Gaspar Pelembe, ou Camisola 7 da Seleção Nacional, o nosso capitão Domingues. Então, se o vídeo interessou, te espera aí e vamos dar continuidade com a nossa apresentação. Salute! Radar Global. Uma carreira, uma história, um talento que tinha tudo para dar certo ao mais alto nível do futebol mundial, mas que na verdade não passou disso. Quando fala-se de desporto nacional, em particular o futebol moçambicano atualmente, fala-se de uma geração que marcou e tem marcado a história do futebol em Moçambique desde os anos 2000. É nesta geração que Domingues faz parte. Elias Gaspar Pelembe, carinhosamente mais conhecido por Domingues, é um futebolista moçambicano que atua como meio-campista ou extremo-direito. Nascido aos 13 de novembro de 1983 e atualmente contando com 36 anos de idade, uma altura de 1,73 m. Pé direito e atualmente representado os Bedvest da África do Sul. A sua carreira iniciou no Estrela Vermelha, Maputo, porém a sua notoriedade e destaque deu-se no Desportivo de Maputo, onde representou o Desportivo entre os anos 2004 e 2007. Tendo-se notabilizado durante esses 3 anos em grande medida e, acima de tudo, influente no campeonato ganho pelo Desportivo, este tornou-se uma jovem promessa. E foi como uma jovem promessa que em 2007 esse viu o seu destino e o seu futuro a mudar no futebol. Porque foi assim que ele transferiu-se para o Super Sports United da África do Sul. E foi sem dúvida o jogador mais influente do Super Sports na temporada 2007 e 2008, quando o Super Sports chegou a ganhar o campeonato nacional, Premier Soccer League. E com uma estrondosa participação de Domingues, um recheado, um bailado de futebol feito e participações nos jogos que ditaram o campeonato ganho pela Super Sports, esse foi eleito o melhor jogador da temporada da Premier Soccer League. E no ano seguinte, também com um grande bailado de Domingues, incluindo seus companheiros do Super Sports United, esses voltaram sagrados campeões na temporada 2008-2009, tornando-se assim bicampeões nacionais na África do Sul. E foi daí que Domingues começou a causar e a dar a aparecer às vistas grandes holofotes que faziam se sentir no futebol sul-africano e a nível mundial. E foi durante o verão de 2009 que rumores começaram a surgir, nos quais davam conta de uma mudança de Domingues, porque este estava prestes a uma mudança para um dos maiores campeonatos a nível mundial, ou seja, estava para mudar-se para a Liga da Europa. Esta Liga Europeia que contava com os grandes olheiros do Tottenham Hotspur, que
que estavam lá para ver a esta grande promessa moçambicana que estava a militar no campeonato sul-africano. Mas que na verdade isso não chegou apenas a passar de uma vontade, um desejo e rumores, porque este não chegou a mudar-se para o campeonato europeu, mas sim tendo permanecido no SuperSports United. Porém, após uma série de jogos pela SuperSports United e sendo muito influente e pelas brilhantes campanhas da seleção nacional moçambicana, em que este foi uma peça-chave, diga-se de passagem, este foi comprado pelo grande monstro do futebol sul-africano, o Mamelodi Sundowns, onde a proposta de salário não era nada pouca, mas sim, diga-se de passagem, uma grande proposta. E foi nesta nova equipe que, mais uma vez, o Domingues fazia a história. Porque o Mamelodi Sundowns sagrou-se campeão em 2013-2014, e nesta equipe, Domingues teve mais de 93 jogos marcando 10 gols. É ainda na sua biografia que Domingues, em 2015, saiu do Mamelodi Sundowns para os Bidvest, onde atualmente atua. Diga-se de passagem que essa mudança de Domingues foi movida pelo seu antigo treinador que o recebeu quando outrora treinava o SuperSports United. E sabemos que foi esse treinador que recebeu e deu espaço ao Domingues para poder ser a figura que é no futebol sul-africano. Foi assim que em maio de 2017 o Bidvest foi campeão. E nessa temporada 2016-2017, mais uma vez o Domingues fazia história na sua carreira, cheia de glória, diga-se de passagem. Porque ainda o Bidvest fez a dobradinha, uma vez que havia ganho o título da Copa MTN 8, com uma vitória sobre o Mamelodi Sundowns por 3-0, no estádio de Mbombela. Em termos de clube, sem dúvidas que o Domingues tem marcos históricos no que rondante à Liga Sul-Africana. Porque Domingues conta desde a temporada 2008-2009, 2013-2014, 2016-2017, sem contar 2014-2015, o Nedbank Cup. São títulos esses arrecadados pelo Elias Domingos Pelembe. E a nível nacional, que é a seleção moçambicana, não há como deixar passar esta figura que tem sido uma peça-chave para poder ajudar a seleção a atingir patamares jamais vistos com suas grandes performances. É uma história, uma carreira, memórias que nós temos que compartilhar de gerações em gerações. Superação e, acima de tudo, conquistas que devemos exaltar deste nosso atleta, o Domingues. O Domingues, sem dúvida, atingiu patamares que não são de se deixar passar, muito menos de não se exaltar. É importante que nós transmitamos esse conhecimento, essa experiência, esse legado do Domingues de gerações em gerações para inspirar as gerações vindouras. Sem dúvidas que Domingues atingiu níveis que não é fácil de se atingir a hoje, mesmo na prática. É importante muito trabalho, talento, dedicação e, acima de tudo, humildade para poder atingir esses patamares. E Domingues atingiu. Porém, ainda surge na minha convicção que o Domingues poderia ter atingido mais. Poderia ter atingido patamares jamais visto, além disso que ele atingiu atualmente. Se ele tivesse abraçado a oportunidade de atingir, pode fazer parte dos campeonatos que militam além fronteiras. Falo do campeonato espanhol, falo do campeonato inglês, falo do campeonato francês e também o campeonato português, porque tem sido um grande trampolim para jogadores a nível mundial, para poderem serem contratados em grandes clubes. Tenho certeza que se o Domingues tivesse tido essa oportunidade de abraçar mesmo a Turquia, porque surgiram rumores que o Domingues poderia ir da Turquia, poderíamos ter tido um outro Domingues, mas também como é futebol é uma caixinha de surpresa, poderia não ser o Domingues que é hoje. Mas na verdade são posicionamentos que deixo a critério de qualquer um para poder fazer o seu julgamento e deixar aí nos comentários o que nisso deve ser. Mas a verdade é que Domingues, apesar de deixarmos com essa água na boca, essa vontade de queremos ver o Domingues nas grandes revistas mundiais que falam de desporto, ver o Domingues a bailar nos grandes holofotes, e quem nos dera, Domingues também na Liga dos Campeões, já te dizemos como acontece com o Renito, mas também sendo uma figura influente da sua equipe que poderia estar a representar na altura. Não podemos deixar de exaltar o Domingues, não podemos de colocar o Domingues no seu devido lugar, porque ele merece pelo tudo o que ele já fez pelo futebol nacional e pela história que ele já fez em carregar o nome de Moçambique além fronteiras. Porque, diga-se de passagem, Domingues é um dos únicos jogadores que ganhou 4 vezes o campeonato sul-africano por diferentes 3 clubes. Na primeira aparição pelo campeonato sul-africano foi eleito o melhor jogador do campeonato sul-africano. E não é fácil, porque o campeonato sul-africano também não deixa de ser um campeonato renhido e muito forte. E, acima de tudo, competitivo, com uma grande audiência. Então não podemos deixar isso de exaltar, porque isso faz parte das grandes conquistas de Domingues. E, acima de tudo, da sua aparição na seleção nacional, porque o Domingues, sem dúvida,
ele deu e tem dado litro naquilo que é suficiente para poder levar a nossa seleção além fronteiras. Agora, são essas abordagens que eu trazia hoje em nome da nossa grande plataforma de comunicação social, que é a Radar Global, para nós podermos fazer uma abordagem reflexiva sobre esse nosso Domingues. Será que Domingues tomou a medida ou a decisão certa em ir apenas militar no Campeonato Sul-Africano? Será que não apareceram novas oportunidades para Domingues poder mostrar o seu talento técnico, habilidade moçambicana fora do continente africano? Ou será que Domingues foi movido por outros fatores? Se você sabe ou você tem uma convicção, deixa nos comentários e nós vamos conversar mais e vamos poder fazer cada vez mais conteúdos para podermos nos falar das nossas e super estrelas. Porque Domingues, sem dúvida, é uma das melhores estrelas da atualidade que nós temos por exaltar. Temos o Mexer, temos o Zenadine Júnior, mas o Domingues, sem dúvida, tem um toque diferente dessa geração. Mas fica aqui a nota. O Domingues teria tido a oportunidade de ir para fora e não foi, ficou na África do Sul e, sem dúvida, é uma das grandes referências do futebol sul-africano. Ele está lá. Mas se tivesse sido na Europa, o que seria de Domingues? Como é que Domingues teria sido? Temos jogadores que foram na Europa e não se deram bem, temos jogadores que estão na Europa, mas não têm notoriedade. Poderia ter acontecido com o Domingues, é uma visão. Mas para aquilo que é o Domingues, pelo talento, pela visão que o Domingues tem do jogo, o Puto Maravilha, como é carinhosamente é conhecido por muita gente. Será que o Domingues não teria dado certo no futebol europeu? Não teria dado certo no futebol além fronteiras? Então deixem nos seus comentários, vamos compartilhar isso, porque vai ser importante para também despertar as novas gerações, os novos atletas que pretendem alcançar a sua grande marca no futebol. E se alguns atletas levaram o Domingues, levaram o Mexer, levaram o Reinaldo, levaram o próprio Edmilson Goff, tem máxima certeza que o próprio Clézio, não podemos deixar de falar do Clézio, sem dúvidas que eles vão saber com quem se inspirar e quem seguir. Porque na verdade não adianta também sair. Há importante vetor que deve ser sempre observado, que é a parte da remuneração, porque não adianta ir para fora enquanto a remuneração não é assim. Pode ter sido isso a causa que fez com que o Domingues não pudesse aventurar para além fronteiras, mas é importante dizer que o Domingues deixou água na boca a todos os moçambicanos, mas mesmo assim o Domingues é uma grande estrela, é uma super estrela que deve ser exaltada e quem sabe fazer parte de um dos grandes ícones de Moçambique, num dos museus que nós temos, porque o Domingues tem história para dar, tem conhecimento para transmitir e, acima de tudo, tem uma grande história por compartilhar com todos os moçambicanos. Então, exaltemos os nossos grandes fazedores do desporto, nossos fazedores da cultura, porque só assim engrandecemos o nosso Moçambique e fazemos as coisas acontecerem. E só assim inspiraremos as gerações futuras e vindouras. Obrigado, foi aqui o vosso Maestro Nipo para vocês, pela parte desportiva do nosso canal Radar Global. Acredito que esta informação poderá chegar por muita gente e peço, meu grande, caríssimo irmão, não deixe de fazer o seu like e, acima de tudo, subscrever ao canal, porque só assim você dá força para nós podermos continuar a fazermos as coisas acontecer e, acima de tudo, termos essa comunicação assim. Como sempre tenho dito, para seres um grande profissional, em qualquer área, é importante, em primeiro lugar, ter humildade, profissionalismo e talento. E isto no Domingues não faltou. Apenas podem ser oportunidades, mas nunca se sabe do amanhã. Então, assim sendo, eu sempre digo também que uma informação com qualidade desperta mentes visionárias e, acima de tudo, brilhantes. Tenho dito, subscreva o nosso canal. Até a próxima apresentação. Foi mais Radar Global.